Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e graça. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Guarda, Senhor, e abençoa os nossos intercessores. Que cada um, Senhor, receba a tua graça, a tua proteção, a confiança, a segurança para estar na tua presença e fazer a tua obra. Deus fiel, Deus bondoso, abençoa a tua igreja na cidade, abençoa a tua igreja no interior, guarda os nossos irmãos no sítio, na serra. Ajuda, Senhor, os teus servos em todo lugar. Dá vitória ao teu povo, abençoando as criancinhas, a juventude, as famílias, os casais em formação, Senhor. Guarda as famílias recém-formadas, recém-criadas. Toma em tuas santas mãos, ó Deus, os casais sem filhos, os casais que já estão só. Ó Deus, abençoa e guarda toda a tua igreja. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nós temos o propósito de ajudar quem está começando. Me propus a fazer isto como uma forma de retribuir aos meus muitos ajudadores. Conheci Jesus Cristo em 69 e até hoje não me faltou ajudadores. Já encontrei ajudadores de todas as idades, já encontrei ajudadores com excelente nível cultural, encontrei ajudadores que não tinham cultura nenhuma praticamente, mas tinha graça. Então, a bênção ser ajudado e reconhecer e também ajudar. Meu desejo é ajudar quem está iniciando, ajudar quem foi iludido, quem está enganado na idolatria, na feitiçaria, nesta feitiçaria chamada gospel e outras armadilhas de Satanás. Meu desejo é ajudar. E como é que ajuda? Com a palavra, porque a única coisa certa e séria é a palavra de Deus. Os homens erram, cometem erros grosseiros, erros brutais, se envolve aqui, se envolve ali, alguns vendem a alma, tem alguns que têm coragem de vender o pai e a mãe. Para ter benefício, para angariar, para conquistar, para se fazer. Mas nós nos propomos ajudar com a palavra do nosso Deus. E nós vamos meditar. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Uma leitura extraordinariamente importante e necessária para a igreja dos dias calamitosos de hoje. Dias calamitosos, dias de calamidade. Um monte de gente, mas é um monte de gente falando em arrebatamento, porque Jesus vem, porque é a vinda de Jesus, que eu estou doido que Jesus venha. Para quê? Jesus não vem buscar desajustado, desmantelado, desviado, intrigado, corrupto de igreja. Jesus não vem atrás de lixo. Jesus vem buscar uma igreja santa e cada dia ela diminui. Não é religião. Jesus não vem buscar religião protestante. Jesus vem buscar os verdadeiros discípulos. Então vamos à leitura. Você terá o benefício aprendendo. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra santa. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela leitura em tua palavra santa. Agora fala conosco. Fala com os meus irmãos, cada ouvinte, cada ajudador. Recompensa com a bênção dos céus, meus senhores, que trabalham conosco. Os que nos ajudam, os que intercedem por nós, os que estão sempre conosco, Pai. Abençoa e guarda a tua igreja. Guarda os teus filhos na cidade e no interior. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem que Deus levantou para a edificação da igreja gentílica. E, quando ele chegou na Ásia, ele encontrou, lá no meio das famílias judias, ele encontrou uma família que tinha uma formação um tanto complicada. A mulher era judia, o marido dela era grego e eles tinham um filho adolescente, parece ser um filho adolescente. Este filho era o Timóteo. O Timóteo, um rapaz que demonstrou muito interesse pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. O apóstolo Paulo, um homem que tinha discernimento, e de imediato Paulo entendeu que aquele homem era um homem de Deus, que aquele menino era um futuro ministro de Deus, que aquele suposto adolescente seria, quem sabe, um sucessor apostólico. Então, Paulo investiu tempo, gastou tempo com aquele rapaz, naquela família, e fez exatamente o que nós devemos sempre fazer: ajudar quem está precisando, ajudar quem está começando, instruir quem deseja instrução. Eu faço isto por mais de meio século e sou muito feliz. Eu sou muito realizado. Já podia ter morrido e teria morrido realizado. Em qualquer época que eu tivesse morrido, teria morrido realizado. E daqui para frente é só lucro, mas na hora que acontecer, estarei realizado. Porque eu me dediquei ao ensino da palavra de Deus de uma forma extraordinariamente admirável, porque sou devedor. Então, meus amados, Paulo viu que aquele jovem era uma promessa para o ministério. E, de fato, de repente, bem novo ainda, começou a trabalhar.
começou a demonstrar interesse, começou a se esforçar, começou também a sofrer, a enfrentar os problemas que é muito comum aos ministros de Deus. E na época, digamos, se fosse aqui usando a linguagem ocidental, na época dele estar namorando, preocupado, se preparando para formar sua família, ele estava envolvido com a família de Deus, com a igreja de Deus. É tanto que a Bíblia nem menciona a formação da família própria dele. Talvez tenha acontecido, mas não era um evento principal na sua vida. O que era evento principal na sua vida era servir a Deus, honrar o Senhor, honrar o apóstolo Paulo que tinha dado apoio a ele e servir de exemplo. E aqui nós estamos nessa epístola, o capítulo 3 da segunda epístola a Timóteo. O apóstolo Paulo já está no final da sua vida, já passou não sei quantos anos de sofrimento e cadeia, e agora Paulo está falando para ele sobre os desafios que ele vai encontrar no ministério. Claro que isso Paulo estava mostrando lá para o futuro, o agravamento, mas naqueles dias o próprio Timóteo já conhecia. É muito provável que Timóteo tenha conhecido o Alexandre Latoeiro. É muito provável que o Timóteo tenha conhecido o Himeneu. É muito provável que o Timóteo tenha conhecido o Himeneu, o Fileto. É muito provável que o Timóteo não tinha conhecimento, ou não tinha conhecido pessoalmente o Ananias e a Safira, mas tinha a história, conhecia muito bem a história do Ananias e da Safira. É muito provável que o Timóteo tenha tido contatos com o Diótrefes, tenha tido contato com o Nicolau, lá da seita dos Nicolaitas e tal, porque mesmo nos dias apostólicos já despontava as perturbações. Então Paulo, ministro de Deus, instruindo o jovem ministro, diz: deixa eu te dizer uma coisa, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, vai ser desastroso no final. O último tempo vai ser um desastre, vai acontecer desastre, tempos desastrosos, tempos trabalhosos. Invasão do ministério. Hoje, isto é absolutamente visível. Vai haver a invasão do ministério. O ministério vai ser invadido por homens amantes de si mesmo. Homens amantes de si mesmo. Só vê a sua própria personalidade, só vê o seu próprio interesse. Homens amantes de si mesmos. Primeira qualificação. Aquele provérbio aqui do nordestino. Eu sou mais eu sou eu e depois sou eu de novo. Ego inflado. Esse é o homem do ego inflado. Homens amantes de si mesmos. O ego inflado. Eu sou eu e depois de mim eu de novo. Este eu nunca se converteu. Aí Paulo começa a descrever. Eles são avarentos. Quanto é que eu ganho? Quanto é que rende? Quanto é que eu levo? Avarentos. Presunçosos. Terceira qualificação. Amantes de si a primeira, avarento a segunda, presunçosos a terceira qualificação. Presunçosos. Ninguém me honra, ninguém me vê,
Eu estou aqui me matando, trabalhando com essa gente aí e ninguém me valoriza. Presunçosos, querem ser merecidos, se acham os tais. Paulo era profeta? Também. Soberbos. O que eu tenho, fui eu que fiz. Ninguém me ajudou. Diferente de mim. Fui muito ajudado. Meus ajudadores, que literalmente Deus o tenha. Muitos dos meus ajudadores, homens e mulheres que me ajudaram muito, meus pastores, suas esposas, as irmãs de oração, meus amados irmãos simplesinhos na igreja. Tinha casais simplesinhos na igreja, eu ainda, rapazinho ainda, e os casais simplesinhos, estavam lá os filhos adolescentes querendo ir para a vigília. O irmão Freire vai, o irmão Antônio Freire vai. Se o irmão Antônio Freire for, vocês vão com ele, você vai com ele. Se ele não for, você não vai. Confiança. Isso ajuda muito. Eu fui ajudado por pessoas mais simples possíveis. Eu fui ajudado por uma irmã simplesinha, ganhava bem pouquinho, e eu ia lá visitar, e ela dava aquela oferta pequenininha, cheia de amor, e ela dizia: olha aqui, irmão Antônio Freire, olha aqui, eu escolhi a cedra mais novinha para Jesus. Não dá para esquecer nunca. Isso ajudou a formar em mim um caráter espiritual para valorizar as coisas de Deus e buscar, em primeiro lugar, as coisas de Deus. É impossível não lembrar daqueles ajudadores. Eu tinha me sentado numa mesa de varas. Para quem não sabe, lá no Alto Sertão é chamado de giral. Uma mesinha de varas. Eles não tinham tábua, não tinham dinheiro para comprar, não tinha nem onde vendesse mesas. E eles faziam a mesinha de varas, chamada giral. Na minha casa, na casa da minha mãe, tinha no quintal, para botar as vasilhas, para lavar louça, lavar roupa. Agora, eu conheci na casa de um crente pobre, e era a mesa do jantar, onde eu me servia com ele. E mesmo assim, cheio de graça, cheio de amor pela obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo estava falando dos homens do tempo trabalhoso, homens que não tinham nascido de novo. Soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos com seus próprios pais, profanos, sem afeto natural, não tem amor pela igreja, não tem amor pelo evangelho, não tem respeito pelos pastores, não tem respeito porque estendeu a mão para eles no tempo da necessidade, no tempo do crescimento espiritual ou até no tempo da fome. Irreconciliáveis. Quando tinha algum problema, criava uma inimizade, não sabia pedir perdão, não sabem pedir perdão, não sabem se aproximar, não sabem se humilhar, não sabem pedir ajuda, não sabem reconhecer quando errou, se errou, e quando os outros erram também não sabem perdoar, como se eles não errassem. São caluniadores, por mais que tenham, digamos,
testemunho nos outros aspectos, mas podendo detratar, jogar a vida dos outros da lixeira, fazer isso. São caluniadores, são incontinentes, a sua vontade é que conta. A sua vontade é que conta. Eu quero é assim, tem que ser assim, tem que ser do jeito que eu quero. Isso é cruel. Na sequência é cruéis. Cruéis e sem amor para com os simples, sem amor para com os justos, sem amor para com os bons, sem amor para com os que vivem direitinho na casa de Deus. Traidores e obstinados, orgulhosos e amigos dos deleites, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E estes entram nas casas das mulheres nécias. Por que as mulheres nécias são denunciadas? Porque são fáceis de se envolver com gente sem futuro, não tem discernimento, não crescem, não buscam, se deixa levar, são crédulas, acreditam de primeira. É por isso que vivem aí, muitas delas arruinadas moralmente. Mulheres nécias, cativas, são levadas cativas, são carregadas de pecados. Quantas delas, infelizmente eu conheço, que abandonou marido e filhos para se juntar com um desgraçado que falava bem. Carregadas de pecados, levadas por concupiscências várias. Aprendem sempre, mas nunca chega a ter uma vida digna. Denúncia grave. E ele compara, o apóstolo de Jesus Cristo compara estes indivíduos que ele descreveu com os 2 feiticeiros que fizeram oposição a Moisés lá no Egito, o Janes e o Jambres. 2 feiticeiros que a Bíblia não menciona, mas Paulo era um estudioso, tinha uma vasta literatura na sua história, no seu histórico, na sua formação, e nos arranjos, na sua formação, ele sabe, aprendeu que aqueles 2 feiticeiros que se opunham a Moisés e a Arão eram Janes e Jambres, que ensinava o faraó a fazer mandinga, feitiçaria. E o apóstolo de Jesus Cristo compara os falsos cristãos com esses feiticeiros do Egito, que eram servos dos demônios lá e eram oposição aberta a Moisés e a Arão para impedir o êxodo, para impedir a libertação dos hebreus naquele país. Então, meus amados, Paulo diz que estes não irão avante, porque no tempo vai haver a manifestação do seu desvario. Eles vão ser desmoralizados, como o Janes foi desmoralizado, como o Jambres foi desmoralizados, porque eles foram desmoralizados, se opuseram a Moisés e a Arão, mas depois ninguém sabe, talvez tenham até morrido, talvez tenham sido até executados pelo faraó, porque eles viviam das benesses do palácio e, na verdade, faziam magia. Enganava o próprio faraó. Então, meus amados, o apóstolo de Jesus disse: não irão avante, não irão avante. O tempo vai manifestar o seu desvario e eles vão cair em desgraça como aqueles. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, e você leia a palavra. Não se deixe levar por história bonita de quem quer que seja. Não se deixe levar. As mudanças, estão mudando para cá, mudando.
estão mudando, tirando a essência, matando a igreja, arruinando a igreja, ensinando o que não serve e o que não se sustenta. A palavra é quem sustenta a igreja e não movimentos ou fantasias. Então, continue firme com o Senhor Jesus. Continue firme como um prego no angico. Não ceda, não se venda, não se renda. Continue servindo a Deus como uma montanha, como uma rocha. Nós estamos firmados na rocha para estarmos assim, firmes, absolutamente seguros, não pela nossa bondade, mas pelo poder de Deus. Vamos fazer a nossa intercessão pela igreja. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pelo teu amor, Senhor, manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, graça te damos, ó Deus, pela tua igreja na cidade, no interior. Agora, Senhor, suplicamos a ti por este memorial. Tu conhece cada família, a família dos membros, a família dos congregados, a família dos pastores, as famílias da tua igreja, os teus servos, meu Senhor, que estão na tua igreja e não têm família, homens e mulheres que vão sozinhos, jovens que vão sozinhos, que os pais são desviados ou idólatras. Ó Senhor, socorre, fortalece, dá graça e ajuda os que estão enfermos da saúde, os que estão lutando, Senhor, com suas famílias, com seus enfermos, com seus idosos. Ó Deus, dá paciência e graça, socorre, Senhor, operando em suas vidas pelo teu grande poder e graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.